Desce lá, Daniel. Feliz Páscoa. Como é bom, queridos, podermos celebrar a Páscoa do Senhor, sabendo que Jesus está vivo. Eu sempre gosto de lembrar que o motivo pelo qual a nossa cruz está vazia é porque nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, e ainda mais a nossa, que ela tem um dizer muito significativo, principalmente na Páscoa. Cristo vive, o nosso Senhor está vivo. E é sempre bom lembrar, queridos, que quando no domingo de Páscoa nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Ainda que muitas vezes a gente se confunda e a gente acabe meditando sobre a morte de Cristo também, nós precisamos lembrar que o que nós celebramos no domingo é a ressurreição. E isso não apenas no domingo de Páscoa, mas o motivo pelo qual nós nos encontramos como igreja aos domingos é justamente porque, por causa da ressurreição, o domingo se tornou o dia do Senhor. Nós celebramos a ressurreição de Cristo todas as vezes que nós nos encontramos aos domingos para adorarmos o Senhor. E nessa manhã, queridos, por isso nós temos um tempo um pouquinho diferente. Normalmente nós nos dividiríamos em classes e iríamos cada um para suas classes de interesses ou de acordo com faixas etárias. No entanto, por hoje ser um domingo diferente, um domingo especial, domingo de Páscoa, então nós estamos todos juntos aqui para celebrarmos culto ao Senhor. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 14, ainda que nesta manhã nós iremos meditar apenas até o versículo 10. No entanto, pretendo na semana que vem, se assim o Senhor permitir, continuar a partir do versículo 11. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, com graça e misericórdia, pela Tua graça e misericórdia, nós clamamos nesta manhã, para que o Senhor fale ao nosso coração enquanto nós meditamos na Tua palavra.
Deus, que o Senhor derrame de graça sobre nós e que em todo tempo a Tua palavra transforme o nosso pensamento, o nosso viver, transforme as nossas ações, o nosso coração, e que nós sejamos verdadeiramente impactados por aquele que inspirou e revelou a Bíblia, o Teu Espírito. Opera em nós, para que a verdade sobressaia aqui e que nós sejamos verdadeiramente impactados por tudo aquilo que a Bíblia nos revela. Sejam as ações mais práticas, sejam as convicções mais profundas. Que o tempo todo o Senhor nos ministre e nos transforme. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No domingo de manhã, queridos, domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição. Não se confunda, nós não estamos celebrando a morte de Cristo. Eu sempre tive dificuldade com cultos no domingo de Páscoa, pela manhã, em que se celebra a ceia. Para mim não faz sentido, irmãos. A ceia é uma celebração que antecedeu a morte, e ainda que ela traga a perspectiva da vida eterna, do retorno do triunfal de Cristo para nos buscar e buscar a sua igreja, queridos, nós precisamos celebrar a ceia com os olhos na cruz. E é exatamente por isso, queridos, que quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, no domingo de Páscoa pela manhã, então nós temos que nos lembrar que aquilo que nós estamos celebrando é a sua ressurreição. No entanto, na manhã de hoje, eu quero lembrar das duas coisas em uma só: da morte e da ressurreição de Cristo. Afinal, queridos, sejamos honestos, a morte de Jesus só tem valor, e um valor eterno, por causa da sua ressurreição. Foi porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo que nós podemos, sim, assumir esse sacrifício sobre as nossas vidas. No entanto, você vai concordar comigo que a ressurreição só faz sentido porque Jesus morreu, certo? Acontece que quando nós celebramos a Páscoa, queridos, nós não estamos tão somente celebrando uma realidade histórica, a realidade histórica do fato, do evento de que Jesus morreu e ressuscitou. Ainda que esse evento seja suficientemente importante, grandioso e glorioso, a ponto de mudar a história da humanidade e mudar a história da nossa vida, nós também estamos celebrando, quando celebramos a Páscoa, nós também estamos celebrando algo que aconteceu conosco também. Algo que aconteceu e acontece nas nossas vidas. Lembre-se, Jesus morreu em nosso lugar, mas Ele também morreu em nosso favor. E isso também se aplica à ressurreição, queridos. Jesus ressuscitou em nosso favor e em nosso lugar. A Bíblia nos demonstra isso, queridos, quando nós aprendemos que nós estamos espiritualmente unidos a Cristo, com Cristo. E o fato de estarmos unidos com Cristo, queridos, nos traz imensos benefícios. E o que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã é justamente isso: os benefícios da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Afinal, queridos, se nós verdadeiramente estamos unidos com Cristo, então nós devemos usufruir dos benefícios da sua morte e ressurreição, principalmente naquilo que diz respeito ao pecado. O grande tema, queridos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o tema da justificação pela fé. Durante toda a carta, o apóstolo Paulo está construindo as provas e os argumentos para nos dizer que aqueles que creem em Jesus estão justificados dos seus pecados. Ou seja, aqueles que têm fé em Jesus não são mais culpados pelos seus pecados, e mais que isso, porque não são culpados agora, são recebidos como filhos de Deus. Essa realidade maravilhosa, queridos, de que não pesa mais nenhuma acusação sobre nós, irmãos, foi dada
tão somente porque nós cremos. Nós não somos justificados por eventuais virtudes que nós venhamos a cultivar. Nós não somos justificados pelas boas obras que porventura viemos a praticar. Essa justificação se deu em nossas vidas, única e exclusivamente pela graça de Deus. No entanto, todas as vezes que a mensagem de uma salvação pela graça é anunciada, nós ficamos absolutamente incomodados, não é verdade? Há alguns domingos atrás, exatamente no domingo do aniversário da igreja, estava eu, o presbítero Ademir, o presbítero Norto, o diácono Alessandro, conversando à porta da igreja, aqui à porta do templo, um pouquinho antes da nossa escola bíblica começar, do nosso tempo pela manhã começar. E então nós estávamos meditando justamente sobre como a graça nos incomoda. Perceba, nós dificilmente gostamos de receber alguma coisa de graça. A gente sempre acha que a gente precisa pagar alguma coisa. A gente sempre acha que a gente precisa dar alguma coisa ou fazer alguma coisa para, de alguma forma, nós mostrarmos que nós, de alguma forma, merecemos aquilo que nós estamos ganhando. Você quer ver? Quando alguém, e isso é bem mania de brasileiro, né? Quando alguém te dá um presente por causa do seu aniversário, ou então por causa de alguma comemoração, o que é que você fala? Não precisava. Não precisava. A vontade que dá, bom, se não precisava, daqui que eu levo de volta, né? Então, não precisava. Mas por que a gente fala assim, não precisava? É porque a gente fica incomodado de alguém graciosamente querer nos dar um presente. Graciosamente. Agora, queridos, quando nós falamos de uma realidade muito mais profunda, como a salvação, como o perdão dos pecados, queridos, nós ainda ficamos ainda mais incomodados. Não é possível que Deus vai me perdoar de graça. Não é possível que Deus vai salvar a minha vida pela graça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu preciso fazer. A graça, queridos, a mensagem da salvação pela graça, nos deixa absolutamente incomodados. Em outras palavras, queridos, os seres humanos ficam em crise ao saberem que receberam algo e que não precisaram fazer nada para isso. Alguns expressam isso dizendo assim, mas como assim de graça? A gente até diz, né? Não existe almoço grátis, né? Como assim de graça? Eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu não preciso fazer nada para ser perdoado dos meus pecados? Não. Tudo o que você precisa fazer é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E qual é a frase que vem logo em seguida? Mas assim é muito fácil. Assim, qualquer um pode ir para o céu. O capítulo 6 de Romanos, queridos, foi escrito justamente por causa desse pensamento. Muito provavelmente os opositores do apóstolo Paulo questionavam ele com um argumento muito parecido com esse que nós dissemos aqui. Paulo, olha só, se você está nos dizendo que a salvação é pela graça e que a graça cobre os meus pecados, então, Paulo, quanto mais eu pecar, melhor é. Quanto mais pecado, mais graça. Se eu tiver um montão de pecado, eu tenho um montão de graça. E se eu tiver uma infinitude de pecado, eu tenho uma infinitude de graça. Quanto mais pecados eu cometer, mais Deus vai exercer graça sobre a minha vida. E é aí que o apóstolo Paulo responde, início do versículo 2. De modo nenhum. De modo nenhum. Com todas as letras e com todo vigor, Paulo nos diz que se alguém pensa que pode continuar vivendo em libertinagem, em pecado, então esse alguém não entendeu o evangelho da graça de Deus.
Se alguém deliberadamente insiste em se entregar aos seus pecados, então é porque, de fato, não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se realmente cresce em Jesus, então estaria unido espiritualmente com Ele. E estando unido com Ele, provaria de grandes, de imensos benefícios dessa união. E o primeiro desses benefícios que eu quero enfatizar hoje, queridos, é que a nossa união espiritual com Cristo, na sua morte e ressurreição, nos livra do domínio do pecado. A nossa união espiritual com Cristo, em sua morte e ressurreição, nos livra do domínio do pecado. É aí, então, que Paulo faz uma pergunta poderosa, queridos, e que vai embasar todo o pensamento destes 14 versículos, a segunda parte do versículo 2. Como nós viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Através dessa pergunta, queridos, Paulo está nos dizendo que nós não vivemos no pecado porque nós morremos para ele. No entanto, o que quer dizer que nós já morremos para o pecado? Certamente, queridos, o apóstolo Paulo não está nos dizendo que nós não cometemos mais pecado, certo? Eu acho que, assim como eu, mesmo depois de crer em Jesus, você continua pecando, não é verdade? Eu também continuo pecando. Então, é impossível que o apóstolo Paulo esteja dizendo que nós não pecaremos mais, certo? É impossível, ele não está dizendo isso. O que Paulo está nos dizendo, queridos, é que nós não somos mais dominados por esta realidade pecaminosa que nos aprisionava. Veja, ele ainda está ali, essa realidade ainda está ali, mas ela não nos domina mais, porque nós morremos para o pecado. Com isso, certamente, Paulo não está dizendo, queridos, que nós não somos impecáveis, que nós não sofremos tentações. Paulo não está dizendo que nós não damos as nossas escorregadas e que, volta e meia, nós manifestamos a nossa carnalidade, o nosso pecado. O que Paulo está dizendo, queridos, é que, uma vez que nós morremos para o pecado, a autoridade e o poder sob o qual vivíamos, que nos governava, agora não tem mais domínio sobre nós. A pergunta é: quando é que essa morte do pecado aconteceu? Se eu não me engano, todos nós aqui estamos vivos, né? Não tem nenhuma alma penada aqui, nenhuma aqui passou por essa ressurreição física, a não ser que, sei lá, né, por algum acaso você tenha, né, por um milagre de Deus, você tenha parado numa mesa de cirurgia e ali você sofreu uma ressuscitação, alguma coisa assim, ou então você foi afogado e ressuscitou na massagem cardíaca. No entanto, não é uma alma penada sua que está aqui, você está vivo. A pergunta é: quando essa morte para o pecado aconteceu, uma vez que nós estamos aqui bem vivos? Aconteceu, queridos, quando nós nos convertemos. Aconteceu quando nós fomos inseridos na vida de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz nos versículos 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados, e preste atenção nessa expressão, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. E é evidente, queridos, que quando nós lemos a palavra batismo nesse texto, é quase uma reação imediata nos lembrarmos do sacramento, não é verdade? O momento em que uma criança, ou então um novo convertido, vem à frente para ser batizado. No entanto, queridos, o apóstolo Paulo não está fazendo referência ao batismo sacramental aqui, irmãos. É importante lembrar, irmãos, que a Bíblia não usa a palavra batismo apenas para se referir ao batismo com água. A Bíblia também fala sobre batismo com fogo, batismo no Espírito, fala que os israelitas foram batizados na nuvem durante a travessia do deserto. E se nós prestarmos atenção nesse texto, queridos, nós vamos perceber
que fala de um batismo específico aqui. Fomos batizados em Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo, irmãos, é que nós fomos inseridos em Cristo. A palavra batismo aqui, queridos, é uma referência à nossa união espiritual com Jesus. Nós estamos inseridos em Cristo, tomados por quem Ele é, completamente unidos a Ele. E mais do que isso, irmãos, nós estamos unidos em Cristo na sua morte e sepultamento. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está nos dizendo é que a morte de Cristo foi a nossa morte também. O sepultamento de Cristo foi o nosso sepultamento também. Ou seja, quando Jesus deu a sua vida para pagar o preço do nosso pecado, nós estávamos morrendo para o pecado ali na cruz também. Ali na cruz do Calvário, o domínio do pecado morreu na vida daqueles que creem. Entenda, meu irmão, o início de uma vida de santidade está nessa realidade. A realidade de sabermos que nós não pertencemos mais a este terrível poder maligno. Não pertencemos mais ao pecado, nós estamos mortos para ele. O pecado não exerce mais domínio sobre as nossas vidas. Se antes da nossa conversão, irmãos, era impossível não pecar, agora que estamos mortos para o pecado, nós podemos não pecar. Entenda, isso não quer dizer que nós não pecamos mais, não. Nós vamos continuar a pecar, muitas vezes e em diversas situações. No entanto, o pecado não nos domina mais a ponto de não podermos mais vencê-lo. Ele ainda pode exercer alguma influência sobre você, sobre as suas decisões, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos. No entanto, ele não tem mais poder para impor a sua perversidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Agora, você não está obrigado pelo pecado a manifestar a sua rebeldia contra Deus. Agora, nós não estamos mais impulsionados completamente a fazermos aquilo que desagrada a Deus, mas ao contrário, queridos, nós podemos nos rebelar contra o pecado. Estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, e por isso o pecado não domina mais a nossa vida. Ao contrário, Paulo nos fala sobre uma nova condição, continuação do versículo 4. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós não estamos unidos a Cristo apenas em sua morte e sepultamento, irmãos. Nós estamos unidos em Cristo, a Cristo, com Cristo, em sua ressurreição também. Veja, ao celebrarmos a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas nós também celebramos a nova vida que temos em Cristo Jesus. Se antes, queridos, nós estávamos impedidos pelo nosso Senhor, pelo pecado, de vivermos para a glória do Pai, agora, unidos em Cristo, nós podemos viver uma nova vida. E é justamente por isso, queridos, que o apóstolo Paulo vai desenvolver, é justamente isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver a partir do versículo 5. Em segundo lugar, lembre-se, a nossa união espiritual com Cristo, na sua morte e ressurreição, nos traz uma nova vida para Deus, uma nova vida em Deus. Nos 4 primeiros versículos que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo estava elaborando o conceito dessa realidade maravilhosa. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado.
E agora, então, ele vai explicar para nós o que é que ele quer dizer com isso. E a forma como ele afirma isso é dizendo que nós temos agora, em Cristo, uma nova vida para Deus. Não é mais uma vida dominada pelo poder e pela autoridade do pecado, mas agora é uma nova vida para Deus. Ele diz que a nossa união com Cristo não se limita à morte e ao sepultamento, mas a ressurreição também é uma experiência que nós compartilhamos com Cristo. Ele diz no versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Perceba, não apenas a mortalidade do pecado deixou de exercer o seu governo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, mas por estarmos unidos a Cristo na sua ressurreição, queridos, agora nós podemos viver na convicção de que nós temos uma nova vida, e nós estamos vivendo esta nova vida. Uma nova vida que aponta para frente, uma nova vida que aponta para o futuro, para a eternidade. Uma nova vida que aponta para a nossa própria ressurreição. A realidade de que nós estamos unidos a Cristo nos traz a certeza de que nós vivemos uma nova vida, e essa nova vida nos faz saber que, à semelhança de Jesus, nós também vamos experimentar a ressurreição. Amém? Amém. Essa nova vida, queridos, nos traz a certeza, o fato de que ressuscitamos, o fato de que Jesus ressuscitou, nos dá a garantia de que nós mesmos ressuscitaremos. No entanto, essa nova vida não traz implicações que estão tão somente lá no futuro. No momento da nossa ressurreição, a nova vida para Deus nos traz implicações agora, neste momento, aqui, a partir de agora. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 6, a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Veja, queridos, Paulo nos diz que a outra realidade que nós devemos conhecer a respeito das consequências desta nossa união com Cristo é que o nosso velho homem foi crucificado, e por isso essa nova vida é uma vida livre da escravidão do pecado. Veja, de uma certa forma, o apóstolo Paulo está aprofundando aquilo que ele nos disse nos versículos anteriores, mas agora trazendo um novo pensamento, a ideia de que nós estamos no controle dos nossos desejos. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque a Nova Almeida, a nova tradução, a Nova Almeida que nós mais temos utilizado, diz que é a nossa velha natureza que foi crucificada. No entanto, se você tem aí uma revista atualizada, ela é um pouco mais precisa nessa tradução, ao dizer que o que foi crucificado foi o nosso velho homem. Não é isso que está aí? Eu sei que muitos irmãos ainda utilizam a revista atualizada, né? E ele diz que foi o velho homem. Entendem? Em alguns momentos nós fazemos referência ao velho homem e à velha natureza como se fosse a mesma coisa, queridos, mas não é exatamente isso. Quando o apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem foi crucificado, ele está querendo dizer que aquela pessoa que existia antes morreu. Morreu na cruz, com Cristo. Ele não está dizendo que a nossa velha natureza deixou de existir, mas que aquilo que nós fomos antes da conversão morreu. O velho Tiago não existe mais, ele foi crucificado com Cristo. A velha natureza continua incomodando, continua querendo sobressair, querendo dominar, fazendo guerra contra o Espírito, ela continua aqui. No entanto, o velho homem não existe mais.
foi crucificado com Cristo. E por causa disso, queridos, agora o corpo do pecado está sendo destruído. Isso não significa que Paulo vincula, quando ele fala corpo do pecado, ele não quer dizer que ele está vinculando o nosso pecado ao corpo físico, ao corpo material, como alguns dos falsos mestres na Bíblia diziam. Eles achavam que eles podiam cometer qualquer tipo de pecado, porque o pecado estava vinculado tão somente ao corpo material. Então, isso não influenciava na realidade espiritual, então nós podemos pecar à vontade. Era isso que diziam os falsos mestres combatidos na Bíblia. E não é isso, de fato, que o apóstolo Paulo está dizendo. O que Paulo está nos dizendo, queridos, é que o pecado sempre se expressa por meio do nosso corpo. É o nosso corpo que está sujeito ao pecado, é o nosso corpo que está disponível para fazer a vontade do pecado. Não é à toa que o Senhor Jesus, ao falar sobre isso, ele fala assim: se o teu olho direito te faz pecar, se a tua mão direita te faz pecar. A realidade, queridos, de que o pecado, ele sempre se manifesta de uma forma real, seja em pensamentos, seja em ação. Pois bem, uma vez que o velho homem foi crucificado, então agora, queridos, nós não estamos mais obrigados, nós não estamos mais escravizados às vontades e tiranias do pecado. Não. Nós podemos e devemos resistir. Na nova vida que nós temos em Cristo, queridos, o pecado não pode mais nos obrigar a realizar as suas perversidades. E se o velho homem foi crucificado com Cristo, nós não pertencemos mais ao pecado, queridos. A nossa nova vida é uma nova vida para Deus. Mas pare e pense um pouquinho. Não é muita arrogância da nossa parte dizer que nós vivemos para Deus? Assim, não é muita petulância da nossa parte, não. Veja, irmãos, nós praticamos e vivemos aquilo que é a coisa mais... E vivíamos, né? Praticávamos e vivíamos, deixa eu conjugar o verbo certo aqui, porque é importante. Praticávamos e vivíamos aquilo que é a realidade, a coisa mais abominável para Deus: o pecado. Por causa do nosso pecado, irmãos, nós cometido quando o velho homem ainda estava vivo, por causa do pecado, nós ofendemos a justiça de Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus. Nós éramos completamente rebeldes aos mandamentos do Senhor, independente de quando aconteceu a sua conversão, se na infância, na adolescência, na idade adulta, nós praticávamos coisas que são completamente abomináveis para Deus. O pecado é algo abominável ao Senhor. E agora? Nós temos a coragem de dizer que vivemos para Ele? Quem disse que Deus vai nos aceitar? Quem disse que Deus, na sua santidade e perfeição, vai querer gente tão má e perversa como eu e você, vivendo para Ele? Quem disse? É aí que o versículo 7 entra em cena. E o apóstolo Paulo diz: quem morreu está justificado do pecado. No início do sermão, queridos, eu disse que a justificação pela fé era o grande tema da carta aos Romanos. E eu disse que a justificação pela fé quer dizer que aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador não são mais culpados pelos pecados que praticaram, e por causa disso são recebidos, aceitos como filhos de Deus. No entanto,
Deus não poderia nos receber, Deus não poderia nos aceitar se o nosso velho homem continuasse vivo. Deus não recebe filhos que não apresentaram seus atestados de óbito. Mas o que é o nosso atestado de óbito? O nosso atestado de óbito é a morte de Cristo. A nossa união com Cristo, queridos, faz com que a dívida que nós tínhamos por causa do nosso pecado tenha sido paga, porque Deus aceitou o nosso pagamento com morte. Acontece que o pagamento que nós efetuamos, e esse pagamento é nosso, acontece porque nós estamos unidos com Cristo. E a morte de Cristo, agora, é o nosso pagamento. O motivo pelo qual nós podemos viver para Deus, queridos, não é porque Ele viu alguma virtude em nós, não é porque nós fazemos coisas boas para Ele. Lembre-se, nós éramos abomináveis, nós cometíamos coisas abomináveis ao Senhor. Como é que nós poderíamos achar que são virtudes e boas obras da nossa parte que fizeram com que Deus nos aceitasse? Não é isso. O motivo pelo qual Deus nos recebe como filhos é porque nós morremos com Cristo. Nós temos uma nova vida com Deus, Ele nos aceitou, porque o nosso velho homem está morto em Cristo. Acontece, queridos, que nós não podemos desprezar o fato de que os benefícios dessa nova vida com Deus duram até a eternidade, e elas não estão vinculadas a um único momento, um evento histórico na sua conversão. Elas duram até a eternidade, e o versículo 8 em diante nos aponta isso. O apóstolo Paulo nos diz: ora, se já morremos com Cristo, nós cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Paulo está nos dizendo, queridos, que o poder da ressurreição de Cristo triunfou e ainda irá trazer vitória em nós. Veja, uma vez que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós podemos manter a verdadeira esperança de que a nossa morte não será definitiva. Nós mesmos iremos provar dessa bênção da ressurreição. Lembra do que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, 23? O salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência mais radical do pecado nas nossas vidas é o poder que o pecado tem de nos fazer morrer. No entanto, uma vez que nós já estamos mortos para o pecado, então nós podemos dizer que o pecado não tem mais como imprimir essa máxima consequência em nós. A nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição, queridos, também nos garante que nós estaremos livres da morte. A morte já não tem domínio sobre Cristo. E porque nós estamos unidos ao Senhor na sua morte e ressurreição, então, diante disso, experimentamos de uma nova vida que não terá fim, que não está limitada pela morte, mas na ressurreição de Cristo e na nossa união com Ele, a morte perdeu o seu poder sobre nós. E por isso, agora, a semelhança de Cristo, a semelhança do Cristo ressurreto, nós vivemos para Deus. Diante de tudo isso, o que é que nós devemos fazer? A primeira coisa, queridos, é que nós temos que nos lembrar dessa realidade maravilhosa. Todo domingo é a ocasião para nos lembrarmos disso, mas especialmente na Páscoa.
nós estamos unidos com Cristo. Eu estou plenamente convicto de que um dos motivos pelos quais os nossos maus desejos muitas vezes tomam conta da nossa mente e coração, queridos, é porque nós simplesmente nos esquecemos quem nós somos, nos esquecemos da nossa posição, nós nos esquecemos da nossa união com Cristo, esquecemos que morremos para o pecado, esquecemos que o pecado não nos domina mais, que ele não pode mais nos escravizar, nós esquecemos que não somos mais os escravos do pecado e das suas vontades. Veja, irmãos, nós temos uma nova identidade, e essa nova identidade é definida por quem Cristo é, e pelo que Ele fez, é definida pela sua morte e ressurreição. Acontece que nós estamos unidos com Cristo, e se nós estamos unidos com Ele, queridos, então nós somos definidos por quem Jesus é. Então lembre-se, você está unido com Cristo na sua morte e ressurreição. Em segundo lugar, lembre-se, o pecado não te domina mais. Você agora pode lutar contra o seu pecado. Você não está obrigado a atender os seus maus desejos. Você não está obrigado a fazer a vontade dos ídolos do seu coração. O pecado não te domina mais, você pode lutar contra o seu pecado. Nos últimos domingos, queridos, eu escrevi a respeito do problema dos pecados recorrentes. Você pode acompanhar isso nos boletins mais recentes da Bíblia, do boletim, né, nos artigos mais recentes do boletim. E se você não lembra, você pode acessar pelo site da igreja, está tudo postado lá, você pode ler sobre essa questão dos pecados recorrentes lá. Muitos crentes, irmãos, lutam contra pecados recorrentes. E muitos sofrem com hábitos pecaminosos de maneira até compulsiva. E quando isso acontece, queridos, essas pessoas se sentem completamente impotentes diante de algo que os arrasta dia após dia. Eu não sei se esse é o seu caso, mas cada vez mais, queridos, nós precisamos aprender a tratar os pecados que nós cometemos de maneira recorrente. E o primeiro passo para lutarmos contra esses pecados, queridos, é pregar para a nossa mente, para o nosso coração, que esse pecado não tem mais poder para nos dominar. Nós temos tudo o que nós precisamos para nos defender desse tirano que dia após dia tenta retomar com todas as suas forças o governo das nossas vidas. Não se esqueça, o pecado não tem mais poder para nos dominar. Estamos unidos em Cristo. Mas não se esqueça, em último lugar, que a essência de uma vida de santidade é uma nova vida para Deus. A essência de uma nova vida e de uma vida de santidade é uma nova vida para Deus. Não para você mesmo, não para sua família, não para a sua igreja, não para os seus hobbies, para o seu entretenimento, não para o seu lazer, não para o seu conforto, não para o seu bem-estar, não para o seu trabalho. A nova vida em Cristo é uma nova vida para Deus. E por isso, consagre-se ao Senhor. Se nós vivemos para Deus, queridos, então a nossa vida precisa ser muito mais dedicada a Ele do que qualquer outra coisa. Nós deveríamos orar mais, nós deveríamos nos interessar por conhecê-lo mais, nós deveríamos nos dedicar para adorá-lo com mais entusiasmo, e não apenas quando tem música que a gente gosta tocando. Uma nova vida para Deus é uma vida no Espírito, irmãos. Veja, nós estamos celebrando a Páscoa.
Mas quando nós celebramos a Páscoa, queridos, nós não estamos tão somente comemorando um evento histórico que aconteceu lá há quase 2000 anos atrás. É verdade. Jesus ressuscitou. Nós celebramos isso. Ele venceu a morte. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, que nós estamos unidos com Ele. E por isso, essa vitória sobre a morte tem implicações tremendas nas nossas vidas até hoje. Por isso, não deixe de celebrar os maravilhosos benefícios da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Que Deus te abençoe e que você tenha uma feliz Páscoa. Na semana que vem, queridos, no culto vespertino, se Deus permitir, pretendo continuar essa mensagem a partir do versículo 12. Não deixe de participar do culto. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado para mim, para você e para todos nós que estamos dispostos a ouvir e praticar a palavra de Deus. Encerrando nosso tempo de culto, queridos, nós vamos entoar juntos o hino de número 297, a chamada final. Isso porque, queridos, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós celebramos a nossa vitória sobre a morte também. Nós celebramos a realidade de que um dia o Cristo vivo vai voltar para nos buscar. Nós não olhamos apenas para aquele evento da pedra removida no sepulcro, Jesus levantando da morte, vencendo a morte, mas porque Ele está vivo, nós também olhamos para o futuro, para a realidade eterna, para o momento glorioso em que Ele nos chamará para vivermos eternamente com Ele. Por isso, se você pode, eu quero te convidar, vamos nos colocar em pé e vamos cantar com grande alegria o hino de número 297, a chamada final. Senhor Deus, nós cremos e esperamos por esse dia. Cremos que lá estaremos pela Tua graça. Esperamos porque, por estarmos unidos com Cristo, sabemos que pela Sua graça, pela graça de Jesus, nós estaremos lá, celebrando a vitória final do nosso Rei, o Rei Jesus.
Por isso, Deus, nós celebramos a Páscoa, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E quando esse dia chegar, nós, ressuscitados, vivos, estaremos lá pela Tua imensa graça. Exaltado é o Teu nome. Pai, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que nós sejamos verdadeiramente impactados e transformados pela Tua palavra e pela presença do Espírito em nós. Age em nós, Deus, a ponto de nos lembrarmos dessa realidade gloriosa. Nós estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, pelos imensos benefícios eternos, benefícios para agora, benefícios no passado, dos quais nós mesmos experimentamos por causa da morte e da ressurreição de Cristo, e por nós mesmos estarmos unidos com Ele. Continua a falar ao nosso coração. Trata-nos, corrige-nos, repreende-nos, encoraja-nos para vivermos para o Senhor. Nos abençoa. E que durante esse domingo, o Senhor continue a ministrar em nós, na nossa casa, na nossa família, e que a celebração da Páscoa, ó Deus, possa nos conduzir na Tua graça, nos fazendo olhar para o Senhor e para os grandes benefícios dos quais nós somos herdeiros. Age em nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, queridos. Não deixe de ir embora sem dar um feliz Páscoa para quem está perto de você. Um excelente domingo a todos. Feliz Páscoa.